Esses dias tava conversando eu, meu amigo Jotilson e Tiagueira. Tava eu, Rafael Zulu, né? A Chiquinha do Chaves. E a principal discussão era, sim, porque virou discussão, como que o cinema se tornou uma parada que ganha tanto dinheiro? Quando que as estrelas famosas e bilionárias surgiram? Para chegar ao ponto do Robert Downey Jr., astro da Marvel, eterno Homem de Ferro ou Doutor Destino agora, não sei mais, ter uma quase cidade como camarim no novo filme dos Vingadores. E é aí que nesse momento uma dúvida gigante tomou conta daquele grupo de amigos. Então eu resolvi voltar para casa, buscar uma resposta para essa dúvida e solucionar esse mistério, principalmente para tentar ganhar no argumento dos meus amigos. Eu sou Julian Marques, esse é o Memórias Desbloqueadas e hoje a gente vai falar sobre o segredo bilionário por trás de Hollywood. Eu não sei se isso acontece com você também, mas quando eu tô em conversas assim, diversas caixinhas de perguntas vão aparecendo na minha cabeça. Tipo, será que o cinema foi a primeira arte a ter sucesso mundial? Mas antes disso, qual foi a primeira vez que uma arte ganhou dinheiro? Essa segunda é fácil de responder. As primeiras manifestações artísticas que ganharam dinheiro foram aquelas ligadas ao mecenato. Dois exemplos disso que são um pouquinho conhecidos são a Última Ceia, do Leonardo da Vinci, e a Capela Sistina, do Michelangelo. Ok, isso responde a primeira pergunta também, porque elas tiveram sucesso mundial, mas muito tempo depois. E só os artistas ganharam dinheiro na época. As pessoas começaram a pagar para ver elas anos e anos depois. Só que o que importa aqui é dinheiro direto, público pagando para ver a manifestação artística acontecer, como igual ao cinema. Quando foi que isso aconteceu? Então, se acredita que o teatro na Grécia Antiga foi uma das primeiras formas que o público pagava para ver. Isso é considerado por muitos estudiosos como a forma mais antiga de entretenimento público pago. Na Roma Antiga, shows de gladiadores e apresentações teatrais itinerantes também exigiam pagamento. E assim se tornaram uma forma popular de entretenimento pago. Mas sabe o que explodiu a minha cabeça quando eu estava fazendo a pesquisa? Eu descobri quem foi o primeiro ator da história. Sabe qual é o nome dele? Téspis de Icária, no Teatro da Grécia Antiga em 534 a.C. Ele foi o primeiro a interpretar um personagem em primeira pessoa e assim criou o conceito de protagonista. Só isso que ele criou. Pouca coisa, né? E aí me veio outra dúvida. Será que o Téspis vivia nos bastidores igual ao Robert Downey Jr. ou igual ao Selton Mello, que nem sabia que tinha direito a um camarim no set de gravação do filme Anaconda? Eu cheguei lá, tinha um trailer. Aí eles pra mim assim, Selton, desculpa. Eles vieram pedir desculpas, que o trailer não era aquele. Eles falaram, a gente, no seu contrato e no que a gente combinou com você, não era esse trailer. Eu entrei no trailer, cara, eu sou caipira, eu sou do interior de Minas. E eles assim, olha, sinto muito, não era esse trailer, amanhã vai estar o certo. E eles preocupadíssimos se eu tinha achado ruim o trailer. E eu falei, gente, eu nunca tive trailer. Mas como que o cinema chegou nesse patamar a ponto de as pessoas sentirem vergonha de entregar um puta trailer pro Selton Mello? Vamos tentar desvendar o segredo bilionário por trás de Hollywood. No início do século passado, fugindo de ninguém menos que Thomas Edison, que processava praticamente todo mundo tentando controlar o mercado, cobrando taxas abusivas de produtores independentes, os cineastas saíram de Nova York e foram para Los Angeles. Aqui a explicação é simples. O Thomas Edison inventou o cinetoscópio, que era um equipamento que dava para ver vídeos individualmente. Podemos dizer que ele foi o precursor do óculos de realidade aumentada. Mas aí os irmãos Lumière viram isso lá da França e pensaram, por que a gente não passa isso para mais de uma pessoa? E assim surgiu o cinematógrafo, que foi o equipamento responsável por aquela primeira transmissão famosíssima do trem, que quando foi exibida as pessoas se assustaram e fugiram do local. Você já deve ter escutado essa história umas 1000 vezes. Mas também, se for parar pra pensar, isso meio que assusta até hoje, né? Olha esse trem invadindo a tela, cara. Nesse momento, os entusiastas de cinema dizem, mas que enquadramento todo trabalhado na perspectiva. Absolute Lumière. Só que aí nós temos uma descoberta que explodiu ainda mais a minha cabeça. Sabe quando que foi a primeira vez que pagaram pra ver um filme? Quando que o din-din brotou na mão de um produtor de cinema? Exatamente nesse dia, nessa primeira exibição.
Os irmãos Lumière vendiam ingressos para o público em geral. Ele custava R$1 e no início a exibição deu uma flopada, mas logo ela se tornou popular com filas quilométricas poucos dias depois. A sessão durava cerca de 20 a 30 minutos e exibia um programa de cerca de 10 curtas-metragens. Mas como essa expansão do cinema acontece? Depois daquela exibição do trem em 1895, os irmãos Lumière treinaram cinegrafistas, projecionistas e enviaram eles internacionalmente já em 1896. Eles percorreram de uma forma muito rápida grandes centros como Londres, Nova York e São Petersburgo, além de irem até a Ásia, Japão e Austrália. E lá, eles captaram pequenas cenas documentais e do cotidiano de cada região visitada. O que eles faziam com essas imagens depois? Elas eram enviadas para a empresa deles na França e passavam a integrar um catálogo mundial que era vendido ou alugado para exibidores de outros países. Olha a raiz capitalista crescendo aí, minha gente. E onde elas eram exibidas? O primeiro local foi no subsolo do Grand Café em Paris, e esse modelo foi replicado em cafés de grandes capitais. Eles também eram inseridos no intervalo de peças de teatro e shows de mágica. Circos e feiras itinerantes também levavam o cinema para o interior e áreas rurais. E nos Estados Unidos surgiram os Nickelodeons, salas que cobravam apenas um níquel, 5 centavos de dólar, para exibições contínuas. Qualquer semelhança com o canal de sucesso que entregou um monte de memórias afetivas pra gente não é mera coincidência. O canal Nickelodeon tem esse nome exatamente por causa dessas salas. Essa tática dos irmãos Lumière foi simplesmente a sacada mais genial que uma arte teve até aquele momento da história para alcançar o maior número de pessoas possível, porque eles acertaram em duas das coisas que mais impactam o ser humano. Raiz de identificação, porque quem que não iria querer ver uma imagem da sua cidade que nunca tinha visto antes? E conhecer lugares novos, porque ao mesmo tempo, mostrar essas imagens de pontos importantes em outras cidades era como uma viagem turística para quem assistia. Se as pessoas entram hoje no Google para ver Paris e a Torre Eiffel, então imagina o impacto que isso teve naquela época, né? O sucesso foi imediato, e isso inaugurou a indústria cinematográfica comercial. Voltando para Los Angeles, quando aqueles cineastas independentes chegaram lá, fugidos do Edison, um pequeno distrito chamado Hollywood começou a se transformar. Foi lá que surgiram os primeiros grandes estúdios, como a Paramount Pictures, que foi quem começou com o plano de trazer para o grande público filmes de longa-metragem estrelados por astros da época. E também foi o estúdio que ganhou o primeiro Oscar da história, com o longa Asas, que foi o único filme mudo da história a ganhar um Oscar. Além disso, a Paramount foi responsável por diversos clássicos do cinema, como O Poderoso Chefão, Top Gun, Forrest Gump, Interestelar e muitos outros. E outro grande estúdio a surgir foi a Metro-Goldwyn-Mayer, ou simplesmente MGM, ou aquela vinheta do leão rugindo no meio de um círculo dourado. Citar os filmes que eles produziram é sacanagem, porque são só os clássicos. O Mágico de Oz, E o Vento Levou, Rocky um Lutador, O Silêncio dos Inocentes e por aí vai. E quem foi a primeira grande estrela do cinema? Charlie Chaplin? Marilyn Monroe? Pois é aí que a gente se surpreende ainda mais. Foi a atriz canadense Florence Lawrence, e não é porque ela foi mundialmente conhecida, mas sim porque sem ela, nenhum dos outros existiriam. Em 1910, na era do cinema mudo, os estúdios não acreditavam o nome de nenhum dos atores e atrizes que apareciam, e a Florence se tornou tão marcante que as pessoas queriam saber o nome dela, e quando ela reivindicou isso, o estúdio que ela trabalhava demitiu ela. Mas ela brigou por isso e se tornou a primeira atriz na história a ser creditada em um filme, e inclusive viajar promovendo filmes que só fizeram sucesso por causa dela. Graças a ela, atores e atrizes passaram a ser reconhecidos no cinema. Tá vendo quem você precisa agradecer agora, Robert Downey Jr.? Entendeu quem te deu essa quase cidade? Alguns anos depois, surgiram as grandes estrelas mundiais do cinema como Charlie Chaplin, e muitas pessoas acham que a Marilyn Monroe foi a primeira estrela com grande sucesso mundial do cinema. Mas na realidade não foi ela, e sim uma atriz chamada Mary Pickford. Ela ficou mundialmente conhecida como a queridinha da América e pelos inesquecíveis cachos dourados, mesmo fazendo cinema em preto e branco, e alcançou alguns marcos históricos na indústria do cinema. Cofundou a produtora United Artists em 1919, ao lado do Charlie Chaplin e do D.W. Griffith, e se tornou a primeira atriz a ganhar $1 milhão por contrato.
A United Artists é super importante nesse contexto aqui também, porque foi esse estúdio que deu total independência criativa e controle de distribuição aos artistas, e foi uma resposta ao grande monopólio dos estúdios de Hollywood, permitindo que os próprios artistas gerenciassem as suas carreiras e lucros. Uma curiosidade importantíssima que reforça o crescimento financeiro super rápido do cinema é que Charlie Chaplin foi o primeiro ator da história a estampar a capa da revista Time, em 1925. O que comprova o quanto a expansão, identificação e principalmente influência do cinema nas pessoas foi potente e muito rápida. E isso no capitalismo é igual a grana, bufunfa, milhões e milhões no bolso. E quando chega a era de ouro do cinema, entre a década de 30 e o final dos anos 60, é aí que tudo isso se torna gigante e incontrolável. Porque ali o cinema não era só entretenimento, ele era o que o mundo assistia para fazer igual na vida real. Com a Europa devastada pela Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se tornaram praticamente o único polo forte de produção audiovisual no planeta. Não existia internet, a televisão ainda era limitada e o rádio não tinha imagem. O cinema era o único espetáculo visual global, e isso dava um poder gigantesco. Pessoas copiavam roupas, jeito de falar, cortes de cabelo, tudo. Os atores deixaram de só atuar e viraram referência de comportamento. E aí que entra Marilyn Monroe, que por anos definiu padrões de beleza e desejo no mundo inteiro. E sobre o ambiente financeiro da Marilyn, infelizmente não se tem o resultado igual ao do Chaplin. Mesmo que os filmes dela tenham arrecadado mais de 200 milhões de dólares nas bilheterias, os grandes estúdios de cinema como a 20th Century Fox ficavam com a maior parte dos lucros. Só que o espólio gerido depois da morte dela transformaram ela em uma marca multimilionária. Hoje, a sua imagem e nome continuam a render milhões anualmente, figurando no topo das listas da Forbes dos artistas falecidos mais lucrativos. E até que tudo mudou, e a entrada de dinheiro mudou de patamar. Primeiro com Tubarão, que foi o primeiro filme da história a ganhar 100 milhões de dólares em 1975. E depois com Star Wars 4, Uma Nova Esperança, que foi o primeiro filme da história a ganhar 500 milhões de dólares em 1977. Eles não eram só sucessos, eram eventos. Aquele conceito de referência de comportamento também foi para outro patamar. Agora ele virou estilo de vida. Filas gigantes, histeria coletiva, o mundo inteiro assistindo às mesmas histórias e com isso o dinheiro mudou de escala também. E daí meio que o céu foi o limite, ou nem ele, porque dali em diante filmes baterem 100 milhões de bilheteria foi algo comum. O cinema se tornou uma máquina comercial, uma indústria de ganhar dinheiro. Nos anos 90, então, bater 500 milhões também virou rotina. Jurassic Park, O Rei Leão, Forrest Gump e Independence Day são alguns desses exemplos. Até chegar no seu primeiro bilhão. O primeiro filme a chegar nessa marca foi o histórico Titanic, em 1997. E aqui você pode reparar que esse não é um filme que muda comportamento ou é uma saga que gera extrema identificação. Ele é uma obra ficcional baseada em fatos reais que entrega uma história épica. E o cinema já tinha chegado a tanta abrangência de público que conseguia fazer com que uma obra assim chegasse a esse valor arrecadado. E para se chegar a 2 bilhões não demorou muito tempo. Essa marca foi atingida com Avatar em 2009. Aí aqui, uma obra totalmente ficcional e épica. Se a gente olhar para a lista das 10 maiores bilheterias do cinema até hoje, em 2026, os 7 primeiros já atingiram essa arrecadação. E uma curiosidade que você já deve saber é que 3 desses 7 filmes são dirigidos pelo gênio James Cameron. Avatar 1, Avatar 2 e Titanic. O cara tá em 3 posições do top 5, ou seja, você sabe qual é a lição aqui, né? Se o James Cameron vir te falar uma ideia de filme, só escuta e faz. Essa é a tua parte, é só o que você precisa. É tipo ganhar na loteria ouvindo uma ideia. O outro integrante desse top 5, além do Vingadores, que parou o planeta, é a animação Nessa 2, O Renascer da Alma, que também é um exemplo de que nível a abrangência do cinema chegou. Porque dos 2,2 bilhões arrecadados, 1,8 bilhão veio principalmente do mercado chinês, que teve mais de 300 milhões de espectadores para a maior bilheteria de uma animação na história. E aí, depois de toda essa pesquisa e caixinhas de perguntas da minha cabeça respondidas, eu encontrei uma resposta para aquela pergunta principal de como o cinema se tornou uma parada que ganha tanto dinheiro. Para mim, existem 2 fatos que fazem com que isso tenha acontecido. Primeiro é de que o cinema já nasceu com uma raiz capitalista. Isso é inegável. Diferente de todas as manifestações artísticas que vieram antes dele, a cobrança de ingresso já estava presente desde o primeiro dia de uma exibição oficial. Só que o segundo é o principal para mim. O cinema nasceu de uma forma
forma popular, democrática e gerando uma identificação gigantesca. Não só para quem assistia, mas para quem exibia também. O preço do ingresso super em conta. Não só para quem produzia, mas para quem atuava também. É só olhar as infâncias da Marilyn e do Chaplin, que eram pessoas extremamente pobres e tiveram a sua vida transformada pelo cinema. Eu tenho a plena certeza de que o teatro e as diversas formas de atuação tiveram uma oportunidade com o cinema de alcançar e emocionar as pessoas de um jeito tão abrangente que jamais havia existido na humanidade antes. E para mim, essa abrangência, democratização e possibilidade de se conectar com o mundo só foi superada pela internet mais de 100 anos depois, onde literalmente qualquer pessoa pode criar, filmar e colocar para fora o que tá dentro da sua cabeça, tipo esse vídeo que você tá vendo aqui. Ou até literalmente quem faz cinema aqui no YouTube ou em qualquer rede social. E aí talvez agora pode surgir dentro da sua cabeça uma caixinha de pergunta, mas da onde vem tanta paixão desse cara pelo cinema? É que eu também sou um desses cineastas. Não como James Cameron, nem perto disso. Mas já escrevi, dirigi e atuei na frente da câmera também. E acredito que o cinema é uma arte que pode unir tanto as pessoas para assistir quanto para produzir. Então por isso que esse tema me fascina tanto, a ponto de um papo entre amigos se tornar tudo isso aqui. É a paixão pelo cinema. E também para ganhar no argumento dos meus amigos, mas isso sempre fica em segundo plano. Sempre. Aliás, esses são o Jotilson e o Tiagueira. Tamo junto, gurizada. Mas eu acho que eu ganhei. Muito obrigado para você que chegou até aqui. Por favor, se inscreve no canal e ativa as notificações. Isso é essencial para eu continuar produzindo, mesmo. E clica nesse outro vídeo que tá aparecendo aqui para você assistir outra pesquisa e investigação inesperada. Eu tenho certeza que o Memórias Desbloqueadas vai mudar o seu dia. Valeu e até a próxima.